Olá, está começando mais um programa da quarta semana do Meio Ambiente da TV Escola. E nosso assunto de hoje é energia. Eu vou convidar você a pensar comigo numa solução que pode ser transformadora para duas questões. De um lado, temos um grave problema a ser resolvido, que é a produção crescente de lixo. Do outro lado, existe a necessidade cada vez maior de contarmos com fontes renováveis de energia para suprir a crescente demanda do nosso país. E o que aconteceria se juntássemos esses dois problemas numa mesma solução? O produto final da decomposição do lixo pode virar energia. Uma boa notícia é o lançamento do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, lei já em vigor, que determina que os municípios eliminem seus lixões até 2014 e busquem alternativas para a destinação dos resíduos. Então, confira nossa programação especial de hoje sobre energia. Um episódio da série Consciência Ambiental que mostra como o lixo pode gerar energia por meio da produção de gás metano. 3 super ideias do concurso Ecovídeo das escolas. Fique sabendo o que é energia renovável. Veja quais são os temas em destaque na Rio+20. Fomos a Marília, em São Paulo, conhecer de perto a escola campeã em acessos pela internet do concurso Ecovídeo das escolas. Fique agora com um episódio da série Consciência Ambiental, que mostra o processo de transformação dos detritos urbanos em energia, um recurso eficiente para diminuir a quantidade de resíduos do meio ambiente. Mas atenção, não é necessário produzir mais lixo para gerar mais energia. Confira! Nós recebemos por dia cerca de 7 mil toneladas de resíduo, né? São resíduos sólidos domiciliares, né? São resíduos de... A maior composição deles são orgânicos, né? Que é o resto de comida, verdura, frutas, né? E a outra metade, né? Cerca de 40% desse resíduo são os materiais que podem ser reaproveitáveis, que a gente chama de materiais recicláveis, né? Que a gente pode levar para cooperativas para ser reaproveitado. Não, na Aterro CTL a gente não faz nenhuma segregação de material, porque, por causa disso justamente que o aterro ele é um local para disposição de resíduo. Então existem hoje na cidade de São Paulo algumas cooperativas, a Ecorbis faz uma parte da sua coleta para material reciclável e esses caminhões eles pegam esse resíduo reciclável que é separado em casa e levam para essas cooperativas que fazem a segregação e dão prosseguimento à reciclagem dos materiais. A gente acaba orientando, né, com um programa de educação ambiental, comunicação social, que as pessoas que geram esse resíduo façam sua separação em casa, né, que é muito mais fácil e viável do que nós separarmos 7 mil toneladas de resíduo. São 7 milhões de quilos por dia, né? Você imagina um espaço que eu teria que ter para poder fazer essa separação. Então a gente orienta que quem acaba gerando, né, esse resíduo faça a sua separação e destine para o aterro sanitário, o resíduo orgânico, né, que é resto de comida, fruta e verdura. Hoje o foco é o sistema integrado de gestão do lixo, né? Quer dizer, você tratar lixo, ele custa mais caro ou mais barato dependendo da tecnologia que você usa. Então se você agrega isso, programas de coleta seletiva, de reaproveitamento dos resíduos selecionados, o aproveitamento da energia gerada no seu aterro, o aproveitamento da matéria orgânica através de biofertilizante. Tudo isso são receitas que você vai agregando que fazem com que a sua conta lixo acabe tendo um valor menor do que simplesmente fazer o tratamento direto nele sem ter uma outra receita. Então, hoje, para falar para você um número prático,
essas receitas representam 20% do valor do tratamento do lixo. Então o que você vai ter é um lixo que custa 20% mais barato se você fizer tudo isso. Além de você ter questões imensuráveis que são os recursos naturais, a educação ambiental, o produzir menos. A geração de energia a partir do resíduo é um adicional ao aterro sanitário que torna ele mais sustentável. Que é uma energia que a gente poderia estar sendo perdida e a gente está reutilizando, pegando esse biogás e utilizando para a geração, para a produção de uma energia limpa. Esse lixo ele é depositado no aterro, num trabalho topográfico, o caminhão coleta nos bairros, descarrega aqui, aí um trator faz a compactação desse lixo. Uma vez feita essa compactação, você faz uma pequena cobertura com terra e vão criando camadas. 5 metros de lixo compactado, 30 centímetros de terra compactada. Isso forma várias camadas, onde você tem aqui hoje mais ou menos aí de 40 a 50 metros de lixo da superfície até o topo. Essa matéria orgânica vai entrar em decomposição e vai gerar um gás. Nós fazemos pontos de captura, que são os drenos, onde eu vou succionar o gás, criando dentro do aterro uma subpressão, de forma que esse gás caminha para dentro dessa tubulação. Nós vamos ter basicamente 3 subprodutos. Um metano mais puro, na faixa de 92%, um CO2 mais puro, na faixa de 100%, e um biogás que vai ser utilizado como geração de energia interna na nossa planta. O biogás, ela é um produto da decomposição biológica da matéria orgânica presente nos resíduos domiciliares, os resíduos depositados nos aterros, né? Então você tem uma reação bioquímica e o produto dessa reação, um dos produtos dessa reação o que a gente chama de biogás, que é uma mistura de metano, CO2, um pouquinho de H2S, nitrogênio, um pouco do oxigênio que entra também pela superfície. Aí, como o metano, ele tem um poder calorífico muito bom, ele pode ser aproveitado como combustível para a geração de energia. É isso que a biogás faz. A biogás faz a extração desse gás, que antigamente era emanado para a atmosfera, né? Contribuindo para o aquecimento global, né? Que o metano é um dos gases do efeito estufa, e traz esse gás para a usina e utiliza ele como um combustível para a produção de energia elétrica. Uma comparação bastante simples, você tem, ele é mais ou menos equivalente ao valor energético da lenha, vamos dizer assim, né? Então, para cada metro cúbico de biogás, é mais ou menos 0,8, 0,9 litros de combustível, né? Que você produz. Assim, dá para você ter uma relação bastante prática, né? E você tem hoje que cada tonelada de lixo que você dispõe, ele gera mais ou menos em torno de 0,7 a 0,8 metro cúbico de biogás. Bom, o gás ele é apenas o combustível, né, para a produção de energia elétrica. Eu faço a extração desse gás do aterro sanitário, tenho uma usina de captação, onde eu succiono, né, eu puxo esse gás através de ventiladores grandes, digamos assim, e direciono esse gás para motogeradores. O que vem a ser motogeradores? São motores que funcionam termicamente, né, acoplados com um gerador. Ou seja, então esse gás, há uma combustão, né, eu gero uma energia térmica, que gera uma energia mecânica, que posteriormente ela é convertida em energia elétrica. Aí daí eu tenho a produção de energia elétrica a partir do lixo. Eu tenho uma subestação no meu complexo, né, no meu site, e depois eu faço essa transferência para a concessionária, dessa energia para a concessionária. E a concessionária faz a distribuição. A usina ela tem capacidade para atender, ela produz 20 megawatts por hora, né, a capacidade da usina, que é suficiente para atender 400 mil habitantes. Ou seja, eu consigo, com essa usina,
né, em produções normais, né, em produção nominal, eu consigo atender 400 mil habitantes. O Brasil possui parte da sua energia, que você tem um potencial de energia hidroelétrica, que é considerado energia limpa, mas ele não é suficientemente para atender os 100%. Então, parte da energia que o Brasil utiliza advém dos combustíveis fósseis, considerado uma energia de emissões. Quando você tem um subproduto que era jogado fora, que tem os seus efeitos aos gases do efeito estufa, quando você gera uma energia de uma coisa que estava sendo jogado fora, você vai deixar de utilizar um pouquinho a menos de energia de combustível fóssil. Então daí vem a energia limpa. Você tem as tubulações, né, que são canalizações, né, aquelas tubulações pretas, que fazem a captação desse gás, né? Ela percorre o caminho do gás até chegar nessas 12 linhas principais aqui na usina, né? Então eu tenho 12 linhas que saem daqui da usina e é espalhada por todo aterro. São aproximadamente 30 quilômetros de tubulação, né? Desde esse ponto, espalhado em todo o aterro. Aí o gás, eles ramifica nessas 4 linhas, né? São 4 linhas principais, né? Aí o gás tem que sofrer um pré-tratamento para a produção de energia, que na verdade é a remoção do líquido, né? Então o gás ramifica nessas 4 linhas, aí aqui eu troco temperatura, né, com o fluido, que é etileno glicol e água, né? Uma mistura com álcool, com água, porque em dias muito quentes você precisa ter um fluido para ver se a troca térmica abaixo de 0 graus. Então eu faço a mistura para ter um fluido abaixo de 0 graus. Aí o gás em contato com a superfície fria, né, dentro do trocador de calor, condensa, né, eu removo toda essa umidade escoa, né, por esse cano e cai num tanque que depois é bombeado lá para a lagoa de Churume também, do aterro sanitário. O gás chega com a temperatura de 30 a 25 graus, aí eu troco a temperatura aqui, sai com 15, 16 graus, aí ele é direcionado pelo soprador. Ele é bifuncional, né? Ele exerce essa sucção, ele puxa o gás, depois ele pressuriza esse gás para outra usina, que é a usina de geração. Então ele entra aqui e sai por baixo, dá a volta, né? Passa por debaixo, ou eu direciono o gás para os queimadores, né? Onde eu tenho a queima controlada também, ou eu direciono o gás para a produção de energia elétrica. Você sabe o que é energia renovável? Fique sabendo. Existem 2 tipos de energia, as não renováveis e as renováveis. As não renováveis foram amplamente utilizadas durante os séculos XIX e XX e deram suporte ao crescimento e às transformações da economia mundial. O problema é que fontes de energia não renováveis, como o próprio nome já diz, não se renovam em curto prazo. Elas estão sendo esgotadas. Os principais representantes de energia não renovável são os combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, assim como os combustíveis nucleares. Mas o aparecimento de diversos problemas ambientais, como a poluição e o aquecimento global, mostrou a necessidade de caminharmos em direção a um desenvolvimento mais sustentável, a partir da utilização de novas fontes de energia. As fontes renováveis de energia vêm de recursos que possam ser naturalmente reabastecidos em um prazo relativamente curto. Os principais exemplos são a madeira, a biomassa, que são substâncias formadas por organismos vivos, a geotérmica, extraída do calor natural do interior da Terra, a hidroelétrica, obtida da queda da água em movimento, a eólica, que depende do vento, e a energia solar. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo. A principal fonte de energia utilizada no Brasil é a hidroelétrica, seguida ainda de perto pelo petróleo. A usina que vocês viram lá no São João, ela é parecida com isso aqui. Você vê que chegava as tubulações, você tinha os sopradores e os flares, que em vez de você jogar no flare, você mandava para os motores lá, que o flare funciona de stand-by. Quando sobra gás, você queima no flare, para você garantir a destruição. A mesma coisa ocorre aqui. Nós estamos succionando o gás e queimando no flare, para que ficar pronto essa usina. Ela, em vez de eu jogar para o flare, eu jogo para ela, purifico
gera o CO2 puro, gera o metano puro e manda para comercialização. Depois do soprador, né, ele é pressurizado, né? Aí ele dá a volta pelo soprador e sai nessas duas linhas aqui. Sai nessas duas linhas principais. Aí aqui eu faço a contabilização, né, de todo o gás que está sendo extraído do aterro, né? Aí a partir daí que sai todos os cálculos também de concentração, né? Aqui ele faz a verificação da concentração do gás, a vazão, né? Eu consigo calcular quanto em massa de metano eu deixei de mandar para a atmosfera. A gente está em cima da usina de geração, né, de energia. E aqui você tem todos os radiadores, né, o sistema de resfriamento dos motogeradores que estão lá embaixo. Isso aqui são os dois escapamentos, né? São escapamentos de 8 máquinas, né? São 16 máquinas ao total, né? 16 motogeradores. Você consegue controlar todos os motogeradores através desses painéis. Né? Os motogeradores ficam na outra sala, né, que a gente vai ver depois. Mas aqui você tem todos os parâmetros, né, de produção de energia, né? Aqui é a usina de geração, propriamente dita, né, onde você tem todos os motogeradores acoplado com... É o motor acoplado com o gerador, onde tem a produção de energia. E o barulho aqui dentro é muito alto. A usina ela chegou a produzir 260 mil metros cúbicos, né, por dia. E hoje ela está com aproximadamente 130 metros cúbicos por dia, que é uma curva, né, de descendência mesmo natural. Você não tem mais tanto material orgânico para degradar e tal. Você tem uma curva de decreção da vazão do gás, né? A diferença desse projeto para o Bandeirantes e do São João que vocês viram é que da usina ela manda para os motores que geram energia elétrica. E essa aqui manda para a purificação para posterior envio à Petrobras. Então você não gera energia elétrica aqui. O aterro sanitário ele demanda muita área, né, para se construir um aterro sanitário. Você tem que degradar uma área muito grande para se implantar um aterro sanitário. E o que ocupa grande espaço no aterro sanitário são materiais recicláveis, né? Então o ideal seria que a população, juntamente com o governo, né, do estado, implantasse incentivos, né, para a coleta seletiva, onde você não jogaria no aterro sanitário lixo reciclado, né, que você poderia reaproveitar, e depositar somente material orgânico, né? A matéria orgânica biodegradável, ela produz um determinado tipo de gás, né? Então, você ter, com certeza, se você tivesse lixo orgânico domiciliar, né, você teria uma performance melhor, com certeza. E se fosse somente o lixo orgânico, né, você, além de aumentar a vida útil do aterro, você aumentaria também a vida útil da exploração de gás. Porque você teria um percentual de metano um pouco mais alto, né? E você teria um maior tempo de vida útil desse projeto, né? Você conseguiria... Porque o gás de aterro, o ponto determinante é o material orgânico. Quanto mais material orgânico você ter no aterro, mais produção de gás você vai ter. Eu acho que a educação é a base de tudo. A gente acredita muito num processo de educação e junto à educação vem a conscientização e aí você tem... Você não pode falar em coleta seletiva se você não tiver um descarte seletivo, né? E se você não tiver uma redução da geração de resíduos, né? Tem todo um processo que a tendência da população é ir crescendo. O que vai ocorrer é que os custos de disposição final também vão crescendo. E aí você, naturalmente, você vai transferir esses custos à população, porque os recursos naturais são limitados. Você não pode ir jogando lixo discriminadamente, né?
não é um incentivo, né, você produzir mais lixo para você produzir mais gás, para você produzir energia, né? Esses projetos, eles são uma solução, né, para um problema, né, que você tem já a área ali implantada no aterro, você já ocupou uma área do aterro, né, então esse projeto é como se fosse para suplantar, né, para melhorar, né, a qualidade de vida da população do entorno também, com a captação do gás e a produção de energia e a produção e a geração dos créditos de carbono. O impacto ambiental que um aterro sanitário pode causar, primeiramente, acho que é o seu espaço, né? A gente precisa de uma área relativamente grande para fazer a disposição do resíduo, né? Áreas para se fazer aterro sanitário hoje na cidade de São Paulo são praticamente bem escassas, né? Por conta do aumento da população, né? E tudo mais. Então isso já começa por aí. Então, as pessoas precisam se conscientizar que não é pelo fato que o aterro sanitário, né, ele acaba trazendo o benefício, que é a captação do gás e geração de energia, né, que a gente tem que consumir e gerar mais resíduo. Pelo contrário, a gente tem que gerar menos para ocupar, né, e utilizar ao máximo esse espaço, que é um espaço grande, né, do aterro sanitário, dispor somente material orgânico, né? Então, esse mito de, então vou gerar mais lixo para ter energia elétrica, na verdade não é esse bem o foco. O importante é a gente diminuir a quantidade de resíduo. Os temas da conferência. A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, será dividida em 2 temas principais. O primeiro é a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. Isso se justifica porque nos últimos 2 séculos a humanidade buscou o desenvolvimento econômico a todo custo, sem considerar a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento, comprometendo os recursos naturais do planeta de forma quase irreversível. A economia verde se faz urgente porque, além do desenvolvimento econômico, resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social, reduzindo a pobreza ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez ecológica. A transição global para a economia verde vai depender da viabilização do quadro institucional global para o desenvolvimento sustentável, que é o segundo tema da Rio+20. O objetivo primordial é tirar do papel as convenções, protocolos e declarações pelo desenvolvimento sustentável assumidos nos últimos 30 anos em nível global. Como o nosso assunto de hoje é energia, convidamos Roberto Scheffer. Ele é professor de planejamento energético da COP UFRJ e um dos especialistas em energia renovável no país. Olá, Roberto. Olá. Obrigado pela sua participação. Roberto, qual é a diferença entre essa energia chamada energia limpa e a energia suja? Olha, a energia suja é aquela que pode ou causar poluição local, por exemplo, uma indústria que queima algum combustível, como óleo diesel, óleo combustível, e isso vai gerar algum tipo de poluição, fumaça, particulados, enxofre, isso é poluição local. A energia que provoca o chamado efeito estufa, que são as emissões de gás de efeito estufa. Então, de maneira geral, a energia limpa é aquela que minimamente é benéfica com o meio ambiente. Energia suja é aquela que a gente associa a algum tipo de poluição local ou mesmo global. Professor, quais são os tipos de energia mais utilizados no Brasil? Olha, o Brasil ele tem uma matriz muito diversificada. A principal fonte de energia no Brasil hoje ainda é o petróleo, utilizado principalmente no setor transportes, na forma de gasolina para os automóveis, na forma de óleo diesel para os caminhões e ônibus. Também a energia muito importante no Brasil é a hidroeletricidade. Na verdade, a nossa principal fonte de energia elétrica é aquela que, por exemplo, alimenta os eletrodomésticos que a gente tem nas nossas casas, as nossas indústrias. Então, o Brasil ele tem muitas energias, mas eu destacaria o petróleo e a hidroeletricidade como as principais fontes brasileiras. Também o etanol para movimentar os carros, mas eu diria uma matriz bastante diversa e uma matriz que, assim, curiosamente, é fortemente baseada em fontes renováveis de energia, o que é um caso único no mundo. Quase metade da energia que o Brasil consome vem de fontes renováveis. Não há paralelo no mundo para um padrão como esse. No caso do brasileiro, cerca de 90% da nossa energia elétrica vem de usinas hidrelétricas. E ela é renovável, na medida em que você usa ela e ela não acaba. É diferente, por exemplo, de uma térmica a carvão, que queima carvão e há um estoque finito de carvão no mundo.
Quanto mais você usa esse carvão, um dia esse carvão acaba, mesma coisa do petróleo, mesma coisa do gás natural. No caso das fontes renováveis, a hidroeletricidade, que é movida a partir da água, a energia eólica a partir dos ventos, energia solar, são energias que a gente chama de energias de fluxo. Aquela energia que o fluxo está sempre ocorrendo e você utilize ele ou não, ele não acaba. Diferentemente de uma fonte de energia de estoque, que se você usa ele, em algum momento aquele estoque acaba. Professor, eu queria saber a sua opinião sobre a energia nuclear. Olha, a energia nuclear é, das fontes de energia, aquela mais polêmica. Alguns países resolveram enveredar pelo caminho da energia nuclear, mas normalmente os países que escolheram essa rota é porque eles não tinham alternativas. Não me parece, no caso brasileiro, a energia nuclear é a melhor alternativa. O Brasil tem recursos energéticos mais variados possíveis, de maneira que me parece que a energia nuclear está no final da fila. A gente não precisa nem entrar na questão polêmica do risco do nuclear, a questão do acidente, a questão do lixo radioativo. O que é mais importante é, nesse momento, a energia nuclear, seja no Brasil, seja no mundo, é muito mais cara. Então, há outras energias mais baratas que a gente pode utilizar primeiro. Então, me parece que a energia nuclear não deveria ser uma prioridade brasileira. Professor, mas a energia nuclear, ela pode ser considerada uma energia suja ou limpa? Olha, a energia nuclear tem uma peculiaridade. Diferente de outras formas de energia que claramente têm impactos ambientais, você não pode dizer que a energia nuclear tem exatamente um impacto ambiental. A questão do nuclear é muito mais o risco de acidente. Quer dizer, em operação normal, e esse é o mais provável, a energia nuclear se pode dizer que é uma fonte de energia bastante limpa. O problema é, em havendo um acidente, aí de fato as consequências da poluição advinda do vazamento de rejeito radioativo, de radiação, pode ser o pior impacto possível. O próprio acidente recente em Fukushima mostra um pouco as possíveis consequências. Isso que é muito curioso. Quer dizer, no caso brasileiro, a gente sempre associa a hidroeletricidade a uma fonte de energia limpa. E de fato ela é limpa do ponto de vista de emissão. Quer dizer, a hidrelétrica não emite gás de efeito estufa, não emite gás de poluição local. O problema da hidrelétrica está muito ligado ou associado ao fato da criação do lago, que é o reservatório que permite você acumular água. Então, em certas situações, esses lagos são bastante grandes e lagos que comprometem, por exemplo, cursos do rio, comprometem populações que viviam naquela região, alagam áreas agriculturáveis. Então, mesmo a hidroelétrica, sendo uma fonte renovável, sendo uma fonte relativamente limpa, ela também não é isenta de problemas. Na verdade, a gente vai discutir um pouco mais isso, não há fonte de energia 100% limpa. A forma mais limpa de lidar com a energia é ser mais eficiente e usar menos energia. Essas energias chamadas renováveis, a eólica, a solar, o próprio biocombustível, eles são realmente sustentáveis de fato? Ou eles sempre acabam agredindo o meio ambiente de alguma forma? Algum tipo de impacto ambiental você sempre terá. Por exemplo, no caso da energia eólica, é uma fonte bastante limpa, de fato, mas há situações em que pessoas ou comunidades que vivem perto de um gerador eólico se queixam do ruído que ele proporciona. Quer dizer, há relatos também, em algum momento, de problema com rotas migratórias de pássaros que tiveram problemas em encontrar um gerador eólico pela frente. No caso da energia solar, por exemplo, claro, é uma fonte muito limpa, mas o painel fotovoltaico, por exemplo, que você utiliza para geração solar, ele no seu processo industrial de fabricação, ele não é tão limpo assim. Então, é curioso, quer dizer, a gente tem que separar, às vezes, cada fonte de energia tem um impacto diferente e um impacto diferente na sua cadeia produtiva. Alguns têm impactos diretos, outros têm impactos indiretos. O próprio carro elétrico, por exemplo, um carro elétrico é muito limpo do ponto de vista de emissão do seu cano de descarga. A emissão é zero, mas dependendo de aonde a energia elétrica daquele carro é produzido, então você vai ter um impacto ambiental, não no carro, mas na fonte de energia que geraria eletricidade para aquele carro. No caso dos biocombustíveis, a queima do biocombustível é muito limpa, mas depende muito de como aquele biocombustível foi produzido. Como cidadão comum, ele pode fazer um uso mais eficiente das energias? Um ponto importante nessa questão da energia e do papel que o homem pode ter nisso é que se usa muito mal a energia. Quer dizer, você poderia fazer muito mais com muito menos energia. Então, parte das necessidades crescentes de energia elétrica do Brasil ou do mundo, as necessidades crescentes de petróleo, de todos os combustíveis em geral, tem a ver com o uso mal
feito que a gente faz de energia. Pegando um caso de um automóvel, por exemplo, você poderia ter o mesmo automóvel rodando com metade do combustível, 1/3 do combustível ou até menos. A questão é que talvez esse automóvel fosse diferente daquele que a gente está acostumado hoje. Quer dizer, hoje o automóvel que a gente está acostumado é uma massa de aço de 1 tonelada, 1,5 toneladas, para levar um cidadão de 70 quilos. Então a gente teria que repensar um pouco certos hábitos de consumo e chegar à conclusão que se pode ter um padrão de vida bastante superior ao que a gente tem hoje, com muito menos energia. E como tal, pressionar muito menos, seja energia limpa ou energia suja, que a gente tanto necessita. Professor, você acredita que essa conferência Rio+20 ela pode ajudar a construir um novo modelo energético? Olha, as expectativas para com a Rio+20 eram muito maiores do que são hoje. Quer dizer, parte da explicação para isso tem a ver com a questão dessa grande crise econômica mundial que faz com que, nesse momento, a prioridade dos países é muito mais tomar conta das suas economias do que, nesse momento, tomar conta da saúde do planeta. O que é uma pena, até porque o tema principal da Rio+20 é a economia verde e é justamente uma tentativa de se resgatar esses valores e de se entender que não há, de fato, essa dicotomia entre desenvolvimento e a questão ambiental. Então, a proposta original da Rio+20 era tentar acordar entre países que é possível um padrão de desenvolvimento mais verde, que gere mais empregos, que gere mais renda, sem comprometer a saúde do planeta. Mas nesse momento, os países estão menos interessados com o planeta e mais interessados com problemas econômicos locais. O que é uma pena, que a gente está perdendo um grande momento de reverter uma tendência que, se não for revertida rapidamente no que diz respeito a mudanças climáticas, talvez o arrependimento lá na frente seja muito difícil de você reparar. Professor, muito obrigado pela sua participação. A gente possa se encontrar outras vezes aqui na TV Escola.